cristão, o feminismo, Frankenstein e o Prometeu moderno. O que eles têm em comum? Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Alba e esse é o canal Pouco Tempo. Seja muito bem-vindo. Eu gostaria de te agradecer por você me acompanhar até aqui nesse processo, né, de aprendizado. E eu gostaria de te agradecer pela sua inscrição. Mas você que não é inscrito, eu queria te convidar a me ajudar aí se inscrevendo no canal e me dando essa força que vai me ajudar bastante. E se o conteúdo for de alguma forma relevante e agregar alguma coisa à sua vida, eu gostaria também de te incentivar a compartilhar, a curtir, porque isso também me ajuda bastante, tá bom? E hoje eu vou falar sobre um tema polêmico que eu vou dividir em duas partes, porque é um tema muito extenso. E aqui eu vou resumir o máximo, mas é um tema que tem falado comigo, que eu tenho lido algumas coisas, e é um tema muito, extremamente atual dos nossos dias, que é o feminismo. E aí vem essa pergunta, né? O cristão pode ser feminista? Né? O cristão ele pode abraçar essa pauta? É interessante para a vida do cristão tomar essa pauta como algo verdadeiro, que cabe a nós lutarmos e buscarmos nos envolvermos nessa luta? Como o cristão ele deve reagir e se posicionar diante do feminismo? Então aqui eu quero tentar, né, fazer uma abordagem resumida e gostaria de tentar não colocar regras e dizer o que você tem ou não que fazer. Mas eu gostaria de te levar à reflexão. A reflexão a respeito do que nos é posto e fazendo um contraponto, obviamente, com a palavra de Deus. Porque eu coloquei aqui logo no título cristão, porque então esse vídeo acaba sendo para uma faixa da população que é ou que se entende como cristão. Se é cristão, então abraça uma pauta, abraça uma teologia, abraça um modo de viver diferente da sociedade. A própria palavra de Deus diz: não vos amoldeis com este mundo, mas renovai-vos com a ação do Espírito Santo. Então, a nossa mente ela deve ser moldada conforme a palavra de Deus e não conforme o mundo. Mas o mundo, o sistema mundial, nos apresenta muitas coisas que têm seus traços muito parecidos com a verdade, aparenta ser honesto, aparenta buscar o bem. Mas o que a Bíblia diz a respeito disso? Então, eu dividi esse vídeo, vou dividir em duas partes. Essa primeira parte eu vou falar uma introdução sobre o feminismo e até chegar à primeira onda. E na segunda parte eu vou falar da segunda e terceira onda e o que a Bíblia ou o que nós podemos ver na palavra de Deus. Mas como eu disse, tentar aqui não colocar regras, mas fazer com que você e eu, como eu tenho meditado, nós paremos para pensar e analisar com a nossa própria razão a respeito disso e diante de Deus. O que Deus pensa sobre isso? O que Deus diz a respeito disso? Quais são as orientações que Deus tem para a nossa vida? Ele tem. Então nós precisamos seguir. Então, para começar aqui a falar sobre o feminismo, é um tema muito complicado, porque a depender de quem você fala e se você apresenta algumas críticas, a pessoa vai dizer: não, eu não apoio esse tipo de feminismo. O feminismo que eu apoio é outro. Então as pessoas se tornam um pouco escorregadias, até porque o feminismo ele tem sim vertentes, ele tem aquelas mais extremistas, ele tem aquelas que são mais conservadoras. Então, às vezes é difícil uma definição. Mas eu acho uma definição de 1979 que eu acho que é interessante e nós vamos seguir por ela. Eu tô aqui com a colinha, porque são muitas informações, mas eu vou ler aqui essa definição que diz assim: o que é feminismo? Aquelas pessoas que entendem que existe uma desigualdade entre homens e mulheres. Disso decorre as desvantagens das mulheres e é preciso desfazê-la por meio de políticas públicas ou de ações diretas e afirmativas. Então, essa definição foi feita por feministas e abrange aí a desigualdade entre homens e mulheres, da qual a mulher ela tem desvantagem sobre
o fato de ser mulher. E aí é necessário políticas públicas, ações afirmativas para poder mudar essa realidade. Me fez lembrar muito os vestibulares, concursos, tudo que nós fazemos para imersão no mercado de trabalho ou na academia, de que nós sempre precisamos fazer vestibular, né? Assim? E interessante que toda redação, toda prova que tem redação, qualquer tema que seja, você já reparou que sempre você tem que, né, a introdução, desenvolvimento, conclusão. Então você demonstra ali quais são os problemas e você dá possíveis soluções. Mas você já reparou que nossas soluções sempre é voltada para que o Estado faça tal coisa, para que as coisas mudem? Então é meio uma idealização de que a responsabilidade da mudança é sempre do Estado com políticas públicas. Mas aqui só foi um adeno mesmo, só uma coisinha que me veio à mente. Mas, pensando nesse daqui, eu li 2 livros de uma escritora nigeriana, se eu não estiver enganada, nigeriana, o nome dela é Chimamanda Ngozi Adichie. Essa mulher, Chimamanda, ela estava aqui no Brasil tem poucos dias, pouco tempo atrás, e ela escreveu 2 livros. O primeiro é Sejamos Todos Feministas, e o segundo, Para Educar Crianças Feministas. Eu li os 2, e eu acho que os 2 livros falam bastante sobre a questão da desigualdade e da desvantagem de ser mulher. Me fez lembrar até a minha infância, porque eu sou gêmea, e quando eu era criança, eu sempre ouvia desvantagem por ser mulher, né? Então tinha certas brincadeiras que eu não podia fazer porque eu era menina. Meu irmão podia chegar mais tarde e eu não, porque ele era homem e eu sou menina. Então, quando eu li o livro dela, eu senti o que ela estava dizendo nessa questão dessas desvantagens relacionadas ao sexo e como o homem às vezes recebe algumas coisas, e quando eu era criança eu ficava chateada porque meu irmão tinha certos direitos que eu não tinha, né? Então, esse sentimento de que a mulher tem desvantagem, e se você pensar, ela é considerada frágil, ela tá mais propensa a, quem sabe, receber algum tipo de violência. O nosso corpo é projetado para se criar bebês para gestação, então mesmo que você não tenha gestação, você sofre com cólicas. E há um sentimento geral, muitas vezes, de que a mulher tem muitas desvantagens e que o homem tem uma vida boa, que o homem tem uma vida fácil, que o homem pode fazer qualquer coisa. E aí o protofeminismo, ele nasce, e eu acredito que eu vou falar aqui de Mary Wollstonecraft, esse nome é difícil, mas Mary, ela viveu na década de 1790, e aí aqui um passo atrás, antes da primeira onda feminista, né, o protofeminismo. E Mary, ela talvez sentia isso que Chimamanda sentia, que eu sinto, talvez que você sente, de que há desvantagens em ser mulher, há problemas em ser mulher e nós precisamos resolver essas questões. E aí, essa Mary Wollstonecraft, ela está ali imersa numa revolução sexual que estava acontecendo, então buscava-se a liberdade, e sempre a liberdade voltada a você cuidar do seu corpo, usar o seu corpo da maneira que você quiser, se esquecendo das consequências, né? Então ela era desse tipo de mulher. Ela até escreveu um livro chamado Reivindicações do Direito da Mulher. E ela escreve esse livro e ela pede algumas reivindicações. Ela fala que a mulher, na época dela, era fútil, só estava interessada em coisas simples pela questão da educação. A educação que a mulher tem acabou influenciando essa mulher ser fútil e agir de forma submissa, subserviente para com os homens. Então, a pauta que ela defendia algumas, mas a pauta principal era a questão da educação. Ela dizia que a educação deveria ser dada de forma igualitária, né, entre homens e mulheres, compulsória. O Estado deveria ser o agente promotor da educação e a educação ser obrigatória, e ela sempre visando de que o Estado deveria assumir as responsabilidades
da educação dos filhos e tirar das mães e dos pais, para que, aí no imaginário dela, se o homem e a mulher tivessem a mesma educação e tudo igual, então os problemas de desigualdade entre os sexos seriam vencidos através dessa situação. E ela viveu uma vida de liberdade como ela queria, né? Ela era contra o casamento, contra toda a moral cristã. Ela viveu ali próximo do iluminismo, que já tinha esse pensamento, né? O iluminismo é um divórcio de Deus. É o homem dizendo: eu não preciso de Deus, eu sou senhor de mim e da realidade. Eu que digo que as coisas são. Eu não preciso de um Deus, de uma Bíblia e de nada. Eu posso viver a partir das minhas regras e daquilo que eu digo que é certo ou que é errado. E ela vivia dessa forma. E ela se envolveu com um homem chamado Gilberto Inlay e ficou grávida dele. E aí, obviamente, ele não quis assumir, porque ele tinha uma vida também libertina, ele tinha uma vida de promiscuidade, ele tinha uma vida voltada à sua satisfação, ao seu prazer. E aí ele não quis assumir e ela ficou tão desesperada que ela até tentou suicídio. Mas aí, nesse meio tempo, ela não conseguiu se matar, né? E ela conheceu um homem chamado William Godwin. E o William Godwin era igual a ela. Estava ali envolvido na revolução sexual, a vida totalmente voltada para os seus desejos e vontades, assim, divorciado de Deus, da fé cristã, da moral cristã, do que a palavra de Deus diz, totalmente e voltado para uma vida conforme o seu prazer. E aí, como ela estava grávida, ele fez algo muito generoso. Ele se apaixonou por ela e quis casar com ela. E as pessoas até... Tem até um filme na Netflix, se você quiser assistir, Mary Shelley. E aí você vai ver essa história. E ele até contestado na época, porque falou: você é contra o casamento e você vai casar? E aí eles diziam que era para poder dar um mínimo de cuidado para o bebê que ia nascer, e foi uma menina chamada Mary Godwin. E a Mary Wollstonecraft, ela morre logo depois do parto, e aí William Godwin cuida da menina. E aí ela cresce, ela conhece um rapaz que também era muito fã do pai dela, e também vivia essa vida voltada para si, divorciado de Deus. E o nome dele é Percy Shelley. E aí a Mary Shelley passa por muitas lutas, muita dificuldade, porque é claro, na nossa vida normal do todo ser humano há sofrimento. E quando nós vivemos uma vida sem medir as consequências dos nossos atos, uma vida totalmente voltada para o hedonismo, para nós mesmos, nós vamos ter que colher as consequências. E aí, essa hora, ninguém consegue fugir das consequências. Ela teve consequências ruins, a sua vida talvez foi pior do que poderia ser, devido às suas escolhas. E ela escreve um livro que se tornou um grande sucesso, que é Frankenstein e o Prometeu moderno, que é justamente o tema aí, né? Ela escreve esse livro que se tornou assim um romance, um clássico grande. Ela fez muito sucesso através disso, e essa história é interessante. Por isso que eu usei essa história. Porque na história do Frankenstein, nós sabemos que o Dr. Victor Frankenstein, ele resolve por 2 anos trabalhar ardentemente para ele criar um ser humano. E ele pega pedaços de ser humano, ele emenda esses pedaços, e a energia elétrica estava começando naquela época, e aí através da energia elétrica ele deu vida àquele monstro. Só que quando aquele monstro veio à vida, o Dr. Victor Frankenstein fugiu com medo daquela besta fera. E ela fala no livro que essa besta era alguém tranquilo, vegetariano, mas ele ficou com medo daquilo que ele criou. E depois, né, no romance lá, essa fera acaba matando o Dr. Victor Frankenstein. Mas o que acontece, e por isso que eu chamei a atenção para isso, para fazer esse link, é que o que ela escreve é o que está no coração do iluminista, o que está no coração da feminista que deseja se divorciar de Deus e criar algo a partir da sua razão, a partir do seu intelecto, a partir de si. A pessoa diz: eu não preciso de Deus. Eu sei quais são os problemas da realidade,
eu dou as soluções para o problema e a vida, a partir de então, da resolução desses problemas, será assim e assado. Todas as ideologias funcionam dessa forma. A pessoa diz, a igreja é opressora, Deus é opressor, a Bíblia é machista, sexista e tudo mais que existe, homofóbica, tudo mais. A Bíblia é, os religiosos são, então eu me divorcio deles e agora eu crio. E Dr. Victor Frankenstein criou um ser, a sua imagem, a sua semelhança, que se tornou um monstro, que depois o matou. E é dessa forma que eu entendo e que eu enxergo o feminismo, que percebeu que há problemas e disse quais são esses problemas, e depois o feminismo diz quais são as soluções para Mary Wollstonecraft. A solução era a educação, era igualitária, compulsória, obrigatória, pelo Estado, né? Os pais não se iam se envolver, o Estado. E aí, a partir disso, então, a sociedade seria igual. As mulheres poderiam viver uma vida libertina como os homens. E como se os homens também não sofressem as consequências na carne, no coração, na alma, porque o ser humano não é esse reducionismo que o feminismo traz, ou que o iluminismo traz, ou que o cientificismo traz, ou que a modernidade traz, porque todas essas ideologias e formas de pensamento reduzem o homem a um aspecto. Mas na palavra de Deus nós vemos que o homem é extremamente complexo. E Deus, ele elabora e trabalha em cada complexidade do ser humano, mostrando para o ser humano a realidade, mostrando pelo ser humano, e aqui através da palavra de Deus, o problema que aconteceu, qual é o problema do ser humano. A palavra de Deus então mostra a solução para o ser humano e mostra o que vai acontecer posteriormente. Então esse é o proto-feminismo, que é baseado na revolução sexual. Então é daí já que surge o feminismo. Mas dá-se um salto na história e aí nós vamos para a primeira onda feminista que acontece em 1840. Naquela década, né? É um decorrer aí histórico. E nessa primeira onda feminista acontece 3 coisas de âmbito mundial que são muito importantes e que influenciam diretamente esse movimento. A primeira coisa que acontece é na França. Acontecem de forma assim simultânea, ali próximo, né? Na França, a Primavera dos Povos. Então, lá na França, estava acontecendo muitas manifestações da população descontente com muita coisa e buscando mudanças, buscando melhorias. Na Inglaterra, nesse período, Karl Marx e Engels, eles lançam o Manifesto Comunista, que veio assim como algo transformador no mundo naquela época. E nos Estados Unidos aconteceu a Conferência de Seneca Falls, que foi a conferência de mulheres que buscavam direitos. E aí muitas cristãs se apegam nesse aspecto aqui dessa conferência, porque ela foi feita na Igreja Metodista. E aí falam, não, tá vendo aí, o feminismo ele nasceu ali dentro da igreja. Mas se esquece que no bojo histórico essas mulheres elas não conseguiram outro lugar para fazer a conferência e aquele templo metodista cedeu o espaço para que elas fizessem. Elas buscavam direitos igualitários, elas buscavam melhorias na educação. Dentro da própria igreja, elas buscavam também o pastorado feminino. E eu vou fazer um vídeo depois só sobre essa questão polêmica também. Então elas buscavam esse direito, né? Mulher, por que não? E outras coisas que elas buscavam, que é o mais forte, é o sufrágio universal. Então elas desejavam o direito ao voto. Mas é interessante essa situação do direito ao voto, é que elas queriam o direito, mas ela não queria arcar com o dever. Ela queria o direito, mas não queria arcar com o dever. Por quê? Se você ler a República de Platão, você vai ver lá que na Grécia Antiga, para o homem poder participar da vida pública, o homem, mulher não podia.
tinha alguns critérios. Ele não podia ser escravo, ele tinha que ter uma determinada idade, ele tinha que servir ao exército, ele tinha que estudar, ele tinha que ser de uma família rica. Então havia critérios. Na Roma antiga, a mesma coisa. Não era todos os homens que podiam exercer voto, ou não tinha voto, né? Mas exercer algum tipo de participação política. Ele tinha que nascer de uma certa família, ele tinha que estudar, ele tinha que também se dar ao exército de alguma forma, praticando ali a luta e tudo mais. E nos Estados Unidos e nos outros países também aconteceu dessa forma, de forma gradativa. O homem ele foi conquistando o direito de votar. E, por exemplo, hoje em dia o homem e a mulher pode votar. Isso eu acho bom, eu não tô questionando assim se é bom ou se é ruim. Mas a questão é que, por exemplo, para o homem, isso se deu como um direito. Porque ele tem o dever, por exemplo, de servir a pátria numa guerra. Então ele tem lá o alistamento militar. O rapaz, quando completa 18 anos, a gente vê muita propaganda aí também na TV e tal, ele deve procurar o local do exército lá, que tem em cada cidade, e se colocar a serviço do país como alguém que está pronto a lutar pelo país. Então, nesse sufrágio, nesse desejo da mulher de ter o direito, muitas até na época diz que votaram contra a mulher ter voto, poder votar, porque criou-se um ambiente de medo de que a mulher votando, ela teria que servir no exército. Então a mulher, ela na realidade, ela não adquiriu um direito, ela adquiriu um privilégio. Porque direito tem sua contrapartida de dever. E a mulher, ela não teve esse dever, ela tem o privilégio. Então, a luta feminista, ela é sempre voltada para vários privilégios, sem arcar com as responsabilidades e sem arcar com os seus deveres. A revolução sexual foi dessa forma. A mulher queria o privilégio de viver uma vida desregrada e não arcar com a responsabilidade, com os deveres que trazem de uma vida libertina, de uma vida de vadiagem, de uma vida voltada para a satisfação plena. Isso é algo que é posto ao ser humano. Nós somos complexos, como eu disse, e nós vamos ter que arcar com a maneira que nós lidamos com o nosso corpo, com a nossa liberdade, com o sexo, com tudo que nós usamos, nós vamos ter que arcar com a responsabilidade. Mas o feminismo nasce dessa forma. É um posicionamento da mulher dizendo... O homem, ele cai nessa mesma situação. Mas aqui eu tô falando da mulher porque eu tô falando do feminismo. Mas o ser humano, homem e mulher, são iguais quando se fala de desejar alcançar certas coisas, mas não arcar com o seu compromisso, com a sua responsabilidade. Então a primeira onda feminista, ela é vista dessa forma. E aí na Rússia acontece a ditadura soviética. E lá Lenin, ele tinha uma amizade muito forte com Alexandra Kollontai. E ela foi uma das pouquíssimas, ou a única, mulher da ditadura soviética que teve um cargo, um papel ali de influenciar aquele movimento, porque na ditadura soviética houve então um casamento entre o feminismo e o comunismo, ou socialismo. Há diferenças entre um e outro, mas a mulher, o feminismo abraçou as pautas e a maneira que Marx e Engels falou sobre a família. Eles diziam, né, que a família era opressora, que o casamento era algo que estrangulava a potencialidade da mulher, e aí começou a introduzir então a luta, que existia a luta de classes, agora existe a luta dentro da família da mulher contra o homem. Os filhos
são opressores, eles oprimem a mulher, impedindo ela de avançar. O casamento também é um sistema opressor. E a Alexandra Kollontai, ela tem a oportunidade ali, naquela época, de elaborar e influenciar leis. E aí, duas leis que aconteceram lá naquela época foi a facilitação do divórcio. Então, assim, para ter uma melhor condição da mulher se separar, se quiser, e contrair outros relacionamentos, e também a facilitação do aborto, para que a mulher, ao conseguir ter a vida que ela deseja e acha que isso vai lhe dar felicidade, uma vida sem regras, uma vida sem pensar nas consequências, havendo a consequência de uma gestação, então, simplesmente o governo soviético dava a oportunidade da solução rápida, que era o aborto. Mas, sem dúvida nenhuma, o aborto deixa marcas na mulher para sempre, né? Marcas em sua alma, em seu coração, porque ninguém nunca mais, acredito, consegue ficar da mesma forma. Por quê? Porque isso é uma agressão a si, profundamente. Mas essa Alexandra Kollontai, ela quis cada vez mais então implementar as ideias feministas abraçadas ao comunismo, abraçadas ao que Marx e Engels escreveu sobre a família e sobre a condição social e moral, de forma mais então aberta. Ela teve a oportunidade de falar, não, vamos colocar em prática aqui uma sociedade onde as mulheres realmente podem viver da forma que bem entendem, e esqueceu das consequências. O que ela fez foi tão grave, assim, a devassidão tomou conta naquele período, que quando Stalin veio ao poder, ele revogou as leis que ela havia planejado. Ele tirou essas leis porque a situação do país estava caótica, sem falar na parte econômica, social, que o comunismo realmente. Mas então é isso. Nós vimos aí, né, esse panorama histórico. E no próximo vídeo nós vamos ver então a continuação da segunda onda, da terceira onda, e um pouco a refletirmos sobre o nosso exemplo máximo, que é Cristo Jesus, e como ele se posicionou estando aqui entre nós, né? Mas então, muito obrigada por você me acompanhar até aqui, tá bom? Espero que tenha sido de alguma forma, você tenha entendido aí a linha de raciocínio, e espero te ver na próxima semana. Toda a semana eu tenho 2 vídeos por semana, na terça e no sábado. Terça e sábado às 11 da manhã. E eu conto com você aí. Espero que você possa se inscrever no canal, tá bom? Deus abençoe. Um forte abraço e até a próxima.